Hoje a reflexão que eu quero trazer é qual é o ponto da virada, o momento chave que faz toda a diferença, muda o jogo no combate ao pânico e à ansiedade. Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo hoje, porque recentemente eu passei por uma conquista muito grande no meu tratamento, que foi eu finalmente recebi alta da medicação, ou seja, eu estou no momento sem nenhuma medicação no combate à ansiedade e realmente vencendo ela somente com os recursos que eu aprendi na psicoterapia e com os hábitos que eu adquiri e comecei a colocar em prática no dia a dia. Antes da gente começar essa reflexão, que vai ser super legal, eu queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do canal e do Instagram Jess Sem Pânico e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Para quem não conhece a minha história, eu sou uma pessoa que sempre foi ansiosa, desenvolvi após um evento traumático na minha vida, ataques de pânico, síndrome de pânico e agorafobia. Comecei a tratei, melhorei, me apaixonei por terapia cognitivo-comportamental e comecei a estudar ela. E criei esse projeto Jess Sem Pânico para conseguir divulgar da melhor forma possível e mais acessível possível conteúdo gratuito sobre psicoeducação e sobre a minha experiência também com ansiedade e pânico. Mas, sem mais delongas, vamos nessa. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de o ponto da virada, pelo menos pra mim, que já leu o livro, é o próprio livro O Ponto da Virada. Mas eu queria dizer que o que eu vou falar aqui hoje, essa reflexão, a forma como eu tô trazendo a palavra, né, a frase, o ponto da virada, não tem nada a ver com o livro. O livro fala sobre negócios e qual que é o ponto da virada em que uma ideia se torna impossível de ser ignorada. Nesse caso aqui eu tô falando de ponto da virada no sentido daquele momento marcante, aquele momento decisivo em que tudo mudou no seu tratamento, na sua recuperação, né? Qual que foi o momento que tudo mudou? E para falar sobre esse momento e deixar mais tangível o que eu tô querendo dizer, eu pensei num exemplo de quem tá aprendendo a tocar violão, né? E eu diria que um ponto da virada em quem tá aprendendo a tocar violão tem vários, né? Mas um pode ser quando você tá aprendendo os acordes básicos e você conseguiu finalmente fazer uma pestana soar direitinho, né? No começo você faz a pestana, né? Pra quem não sabe, a pestana é aquele acorde que você tem que colocar, é um tipo de acorde em que o seu dedo tem que segurar, o mesmo dedo tem que pressionar todas as cordas ao mesmo tempo. E pra quem tá aprendendo, faz um som horrível no começo, tudo errado. E realmente é uma mudança, né? Um momento decisivo quando você finalmente consegue fazer uma pestana direitinho. Depois, um outro momento decisivo pode ser quando você consegue acertar os ritmos direitinho de umas músicas mais complexas. E você pode ter vários pontos da virada ali e vários momentos decisivos quando você tá aprendendo a tocar violão. E a mesma coisa pode acontecer num tratamento de ansiedade e pânico. E o que eu queria refletir aqui com vocês é, então, quais podem ser os pontos da virada, né? E quando eu penso nisso, a primeira coisa que vinha na minha cabeça de pontos de virada são o momento em que eu parar de ter ataque de pânico. Agora eu não tenho mais ataques de pânico, isso é um ponto da virada. Ou parei de tomar medicação, parei de precisar do Rivotril, depois parei de precisar do antidepressivo, parei com a medicação para dormir. Então isso podem ser considerados pontos da virada para muita gente. Por quê? Porque visivelmente ali você parou de fazer algo, de tomar uma medicação, você consegue notar visivelmente que teve um avanço. E eu fiquei refletindo muito sobre isso porque naturalmente eu vivi esse avanço, esse ponto da virada essa semana. Eu recebi a notícia da minha psiquiatra de que eu poderia, a partir de amanhã, né, foi na conversa, falou, amanhã você já não precisa mais tomar o antidepressivo. Gente, só pra deixar bem claro uma coisa, quando ela disse, amanhã você não precisa mais tomar, não é que eu saí da dose do meu tratamento pra direto não tomar nada. Eu já tava num processo de redução contínua da dose, até que chegasse o momento que a redução ia ser de tanto para nada. Então, eu já tinha reduzido bastante, já estava em metade da dose, menos da metade, e aí sim, ela falou, tá bom, agora desse momento que você tá de dose, que já é uma dose muito pequena, você já pode ir parar no nenhuma dose e parar de tomar a medicação, só para deixar claro aqui que não foi uma coisa drástica de estar tomando a dose completa e tira, porque isso é até errado e não recomendo que ninguém faça, uma coisa que muita gente faz durante o tratamento de pânico, ansiedade ou até dos transtornos mentais é realmente sentir que a medicação fez efeito. Muita gente com depressão faz isso, né?
tô sentindo que eu tô melhor, tô feliz. E fala, não preciso mais da medicação. E sem falar com o psiquiatra, tira a medicação da dose total pra nada. E isso prejudica a pessoa, porque ela cai num buraco mais fundo ainda. A depressão vem com mais força ainda, dá um monte de efeitos colaterais esquisitos. Pra quem tem pânico e faz isso, o pânico aumenta mais ainda. Então, realmente não se recomenda de forma alguma que você saia da dose principal que você está tomando e vá direto para um nada. Mais ainda, não se recomenda fazer isso se você não tem um acompanhamento de um psiquiatra. Em quais casos é possível que seu psiquiatra faça você sair da dose total para nada? Só se aquele remédio realmente está te fazendo mal. Por exemplo, um exemplo disso seria o antidepressivo. Em alguns casos, alguns deles podem aumentar a sua pressão. E para quem tem pressão alta, existem remédios que realmente, se você tem pressão alta, você não deveria tomar. Então tem antidepressivos que uma pessoa que não tem pressão alta pode tomar e vai funcionar super bem. Mas se você tem pressão alta e tomou esse antidepressivo e aí você reparou que aumentou sua pressão e você fala com o seu psiquiatra, ele vai mandar você cortar. Porque de fato ali não vai ter jeito, você vai realmente cortar, porque aquele remédio se torna perigoso para sua saúde e ele vai te passar um outro. Mas tirando esses casos mais específicos e com acompanhamento de um psiquiatra, você simplesmente decidir que você não quer mais tomar o remédio, que ele não faz mais sentido e parar de tomar o remédio, é realmente muito perigoso você fazer isso sem o acompanhamento de um psiquiatra. Então, só tô deixando bem claro isso antes de contar esse caso pra vocês de vitória minha mesmo, de parar a medicação, que foi algo realmente acompanhado pela minha psiquiatra e que eu lembro muito bem que no início, quando eu comecei a tomar medicação, ela me falou várias vezes para de forma alguma eu sentir vergonha e desconforto com a medicação e uma ânsia, né, um anseio, estar ansiosa para parar a medicação, porque isso acontece, né? A gente no Brasil tem um estigma muito grande relacionado à ansiedade, então a gente sente uma vergonha, um desconforto e se sente inferior por estar tomando remédio. E isso cria uma ansiedade nas pessoas de querer tirar logo o remédio e sentir que ela só vai ter melhorado e que ela só vai poder atestar que ela melhorou se ela tirar o remédio. E por mais que a parte de tirar o remédio seja uma conquista importante no seu tratamento, se você ficar ansioso para que isso aconteça, você pode acabar tirando a medicação na hora errada porque você sentiu que tá melhor e isso te prejudicar mais ainda, aumentar a sua ansiedade. É realmente não recomendado que você faça isso. E por mais que eu esteja feliz e comemorando sair da medicação, eu não quero passar a mensagem aqui que sair da medicação é a maior conquista e se você ainda tá na medicação você não tá melhor, que você só melhora quando você tira a medicação, até porque tem pessoas que vão precisar tomar medicação pro resto da vida, não tem nada de errado com isso. Se eu precisar, por exemplo, voltar a tomar medicação no futuro, eu vou aceitar isso, porque eu entendo que eu posso estar vivendo um outro momento da minha vida com novas dificuldades, com novos desafios, que eu precise novamente da medicação. Então eu acho muito importante ter essa cabeça, não chegar nesse vídeo pra vocês falando tirei a medicação, isso é uma puta vitória, eu tô comemorando pra caramba, haha, porque não é assim que deve funcionar. Eu acho que a vitória, ela tá muito mais em você estar vivendo uma vida saudável do que em você estar ou não tomando remédio, entendem? Então, tirar a medicação, é super legal, é uma conquista muito legal, mas só porque eu já tô vivendo uma vida saudável há muito tempo, há mais de um ano, super bem, feliz, tranquila, e agora eu dei mais um passo, que é tirar a medicação, com total consciência de que é um processo de adaptação, que eu vou sentir efeitos colaterais, que talvez minha ansiedade sim aumente no início, que eu tenha um ou outro ataque de pânico nesse processo de tirar a medicação, e não que, assim, agora que eu tirei que eu tô bem. Eu já tava bem antes, eu já tava curada, né, da ansiedade, do pânico, até porque tem pessoas que, mesmo tomando a medicação, continuam tendo pânico e ansiedade com frequência, não é regra, tomei medicação, melhorei. No meu caso, eu consegui, com o conjunto da medicação e da psicoterapia e mudanças de hábito, realmente ficar bem. E agora que eu estou bem, eu estou tomando esse passo de tirar a medicação. E é por isso que eu trago a reflexão do ponto da virada. E aí, qual que foi a conclusão que eu cheguei? Que de forma alguma, o ponto da virada pra mim foi quando eu parei de ter ataques de pânico ou quando eu parei de tomar remédio. Por quê? Porque essas coisas foram consequências do ponto da virada, foram evidências, foram as provas concretas
de que eu havia melhorado. Então, o que eu tô querendo dizer? Primeiro, eu tive um ponto da virada, né? Então, eu tive uma virada minha, uma mudança de consciência, de atitude, que fez com que os ataques de pânico parassem. Então, o ponto da virada não foi que eu parei de ter ataques de pânico, foi essa mudança de consciência, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude que teve como consequência a diminuição do meu pânico. A mesma coisa para a medicação. Não foi parar a medicação que me fez melhorar, foi estar bem e ser reconhecida pela minha terapia, pela minha psicóloga e pela minha psiquiatra que eu estava bem e estava pronta. Foram só provas de que eu já tinha vivido outro ponto da virada que me fez estar pronta para tirar a medicação. Entenderam a reflexão? Tem uma diferença nisso. Não é a medicação, não é tirar a medicação, não é parar de ter o pânico que foi o ponto da virada. Foram outras coisas. E aí eu comecei a refletir sobre toda a vivência que eu tive e quando que foi o meu ponto da virada. E pra mim, o meu ponto da virada, eu quero definir ele como resiliência. Foi o momento em que eu adquiri a resiliência necessária para vencer o pânico. O que é resiliência, tá? Pensando na definição clássica da palavra resiliência, é você continuar, né, resistindo, persistindo em fazer uma coisa, mesmo que não necessariamente esteja dando certo. Então é você aceitar que as coisas estão ruins e isso não ser um desmotivador, algo que te impeça de continuar fazendo um processo. Então uma pessoa resiliente é uma pessoa que, mesmo sabendo que os resultados ainda não estão aparecendo, o fato de saber que esses resultados vão vir no longo prazo faz com que a pessoa continue fazendo aquele processo mesmo que não esteja sentindo resultados na hora. E é legal falar que essa resiliência, ela é diferente de paciência, porque a paciência, ela é pacífica, você tá ali esperando, você não tá fazendo nada. Já a resiliência, você tá fazendo, então você não só tá sendo paciente no sentido de que você tá esperando e aceitando que tem um longo prazo para que você melhore, como você tá fazendo atitudes e continuando essas atitudes mesmo sem sentir uma melhora. E isso é essencial pro pânico. Então, deixa eu dar um exemplo bem bobo de um cenário em que eu não tinha resiliência alguma, tá? Que é o caso de fazer respiração, para relaxar, né? Então, eu começava o exercício de respiração, eu fazia 2 ou 3 fungadas, né? Então lá, fazia as 3. Aí eu pensava, nossa, não relaxei, não melhorei, não adianta nada essa respiração. E eu parava a respiração. Agora, se eu tivesse tido a resiliência de aceitar que não era na primeira, nem na segunda, nem na terceira inspiração e expiração que eu teria me acalmado e continuado na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, talvez na 10ª, na 20ª, eu tivesse num estado de calma que eu nunca teria conseguido chegar se eu não tivesse sido resiliente. E aí eu comecei a lembrar também da hora de dormir. Eu acho que a hora de dormir tem a ver com resiliência também. A resiliência de você deitar na cama, fechar o olho e fazer aquele fingir que tá dormindo até dormir de fato, né? Porque é meio isso, né? Quando a gente vai dormir, a gente fica ali fingindo que tá dormindo até de fato dormir. E eu acho que quando a gente tem ansiedade, a gente não tem muita resiliência, né, pra ficar ali continuando esse esforço até que a gente de fato durma, porque o nosso cérebro se distrai, a gente desiste daquilo, a gente para de acreditar naquele processo, a nossa resiliência naquele processo de tentar dormir daquela forma acaba, e a gente pega o celular, ou a gente fica mudando de posição, ou a gente levanta e vai fazer um lanche, ou vai assistir uma série, ou pega um livro para ler. Isso porque a gente não teve a resiliência de continuar ali deitado, fingindo que tá dormindo, até uma hora de fato dormir. Então, eu acho muito legal pensar na resiliência como um fator decisivo para melhorar da ansiedade, porque é frustrante mesmo quando a gente tá fazendo os processos que passam pra gente na terapia, os exercícios que passam pra gente e não sentindo uma melhora. E a gente fica ansioso e frustrado, mas eu tô fazendo tudo certinho, eu não tô melhorando, eu tô tomando remédio e eu tô mais ansiosa desde que eu comecei a tomar remédio. E aí você quer trocar de remédio porque você pensa, não, se eu tô tomando remédio direitinho e não tá funcionando, é porque eu tenho que trocar de remédio. Você não dá tempo pra aquele remédio fazer efeito. Então essa resiliência é muito importante. E eu tive muita resiliência
com o remédio que eu comecei a tomar, o Lexapro, porque não foi fácil. Tem um vídeo que eu falo pra vocês, né, como é que foi o processo de adaptação ao remédio, e eu tinha muita resistência. Foi um processo muito grande até eu aceitar tomar, né, a primeira dose, botar aquelas primeiras gotinhas na boca. E mesmo quando eu tomei aquelas primeiras gotinhas, foram vários dias que eu tinha que me esforçar para continuar tomando aquelas gotinhas, porque eu não tava sentindo efeito positivo, eu me sentia pior. E minha médica tinha me avisado, falou: Jéssica, o antidepressivo, ele demora alguns dias, algumas semanas para fazer efeito. E enquanto ele ainda não fez efeito no seu corpo, a sua ansiedade pode piorar até. E os sintomas da ansiedade ficarem mais fortes, os tremores, as tremedeiras, as dormências, tudo isso, a falta de ar, pode ficar até mais forte nessas primeiras semanas do remédio. Então imagina o quão difícil foi, o quanto de resiliência eu precisei para continuar todo dia tomando aquele remédio, mesmo que ele estivesse aumentando os meus sintomas, porque eu acreditava e confiava no processo de que depois de algumas semanas desse sofrimento ali, de não sentir efeito bom e sentir piora, eu de fato teria uma melhora que aconteceria. E eu tô muito orgulhosa dessa resiliência que eu tive, que foi há mais de um ano atrás, né? Porque agora eu já tô tirando a medicação, mas se há mais de um ano atrás eu não tivesse dado esse voto de confiança na minha psiquiatra, tomado os remédios, me cegado pro fato de que aquilo no início aumentava os meus sintomas, claro que sempre avisando tudo que eu tava sentindo pra minha psiquiatra, pra ela avaliar se alguma dessas coisas fugia do normal ou não, é claro, eu sempre avisava ela, mas eu não desistia e eu não parava de acreditar, eu só avisava ela. Gente, é muita coisa esquisita, até a minha urina mudou de cor, ficou meio tipo verde, eu não lembro, ficou de uma cor esquisita, mas assim, é nesse nível, assim, tudo muda, o seu corpo passa por uma mudança grande quando você começa a tomar remédio. E eu não sentia os efeitos na hora. E eu realmente precisei continuar a medicação, continuar os exercícios de respiração de manhã, continuar a fazer os alongamentos que eu queria fazer, a fazer as atividades físicas, né? Então eu tinha, minha psicóloga falou, lição de casa, remédio que você tem que fazer. Pegar 10 minutos de sol todo dia, andar na praia no sol da manhã ou no sol da tarde. Eu moro na praia, então podia, você não pode andar na praia, você anda onde tem sol, né? É porque pra quem mora numa cidade de praia, poder andar na praia no horário que o sol tá bom é um lugar bom pra isso, porque o seu corpo vai absorver esse sol muito bem, porque não tem nenhuma sombra ao seu redor. Mas o ponto eu precisava tomar 10 minutos de sol, e ela falava até, se você puder, faz exercício no sol, soa. Faz o exercício físico, que é obrigatório, que você tem que fazer todo dia, no sol. Então eu fiz direitinho todos esses deveres de casa, e mesmo quando eu não sentia uma melhora, por causa de todos esses exercícios e hábitos que eu estava criando, e mudanças alimentares e de rotina e tudo, que eu era passada, eu continuava fazendo, eu tinha essa resiliência, porque eu acreditava que no longo prazo isso faria diferença. Então, pra mim, esse foi o ponto da virada. E aí eu comecei a refletir e vi que isso também vale pra quem tá tocando violão. Por que eu lembrei disso? Porque eu nunca vivi o meu ponto da virada tocando violão. Eu sempre fiquei naquela pestana mais ou menos e tocando aquelas músicas mais ou menos, porque o violão, quando você começa a tocar, cada coisa nova que você aprende, você começa a ter resultados muito rápidos. Então, quando você aprende a tocar ali o acorde de Dó maior, é fácil, você faz ali e sai o som maneiro. E você consegue aprender umas 10, 15, 20 músicas só com acordes super fáceis e que você já dá um som maneiro. E você fica super feliz. Mas a partir do momento que você começa a pegar as músicas mais complicadas, você demora muito mais para aprender essa música e fica várias vezes repetindo os mesmos acordes com mais resiliência até que de fato você obtenha resultado. E era ali que eu sempre travava. Eu não tinha resiliência para continuar quando as coisas ficavam mais difíceis e quando os resultados não vinham tão aparentes. E com a ansiedade eu consegui ter essa resiliência. Os resultados não vinham tão aparentes, mas eu tinha a resiliência de continuar tentando e acreditando que uma hora ia sair. Eu não fiz isso com violão, mas eu fiz isso com ansiedade. Que bom, né? Que bom que com a ansiedade eu tive essa resiliência. Mas essa é a reflexão que eu tô querendo trazer pra vocês desse ponto da virada. E esse ponto da virada, pra você, pode ser diferente. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha muita resiliência, mas
o seu ponto da virada vai ser outro, diferente do meu. O seu ponto da virada vai ser porque você não tem disciplina, e a partir do momento que você cria uma disciplina, que as coisas começam a mudar. O ponto da virada para você não é resiliência, mas sim quando você consegue se abrir com a sua psicóloga, porque é algo que hoje você não faz. Então, para todos nós, esse ponto da virada pode ser diferente. O que eu acho que nunca vai ser o ponto da virada para ninguém é o momento que você não teve mais ataque de pânico ou o momento que você parou a medicação, porque isso é o resultado, é a consequência de você ter vivido o sucesso do seu tratamento. Então eu tô muito feliz com esse meu sucesso de tirar a medicação, de poder compartilhar isso com vocês, sempre fazendo a ressalva de que pode ser que a qualquer momento eu realmente pare de fazer tudo que eu tô fazendo, então eu pare de ter os hábitos saudáveis que eu tenho, então volte a me alimentar muito mal, volte a tomar muito café, pode ser que eu volte a deixar de fazer exercício físico, pode ser que eu comece a viver momentos difíceis e não faça terapia e não fale sobre isso na terapia. Pode ser que eu mude meus hábitos e minhas atitudes e viva momentos difíceis na minha vida que me levem a voltar a ter pânico, voltar a ter ansiedade e, quiçá, até voltar a tomar remédio. Isso pode acontecer. Eu não sou de ouro, assim. Pode ser que um dia eu também volte a passar por tudo que eu já passei. Mas é legal eu ficar feliz e me dar parabéns por estar vivendo esse momento em que agora eu estou bem, estou conseguindo tirar a medicação e seguir direitinho todos os passos que eu aprendi. E eu tenho certeza que vocês também são super capazes de viver esse passo. Pode ser que você até já tenha vivido isso, que você já tenha anos atrás tido pânico, tido ansiedade, passou por todo esse processo que eu passei, tomou remédio, melhorou e tá agora num segundo momento da sua vida em que você teve alguma experiência traumática que te fez voltar a ter pânico e ansiedade. E assim como na primeira vez você superou, na segunda você vai superar também. E acho que é muito importante a gente ter essa consciência de se valorizar, de entender que ao mesmo tempo que a gente tem que se valorizar e se dar parabéns por ter uma conquista, a gente não pode achar que ter tido essa conquista significa que nunca mais a gente pode voltar a ter uma derrota. Porque aí quando a gente tiver uma derrota de novo, a gente vai se martirizar e se colocar lá pra baixo e achar que a gente não presta, sendo que não é o caso. Quando eu comecei a melhorar dos ataques de pânico, eu sabia que em algum momento eu teria pânico de novo, que eu não tava ali nunca mais tendo pânico na minha vida, porque o pânico, ela é uma reação de emergência do corpo. Então, se eu vivesse, por exemplo, um assalto ou um trauma, a morte de um parente, qualquer coisa, eu poderia voltar a ter um ataque de pânico, porque é uma reação natural do nosso corpo. Ela deixa de ser natural quando a gente começa a ter ela com muita frequência e se torna um transtorno. Mas você vencer o transtorno do pânico não significa que você nunca mais na vida terá um ataque de pânico. Mas significa sim que quando você tiver esse ataque de pânico de novo, ele não vai ser uma experiência traumática para você e ele não vai desencadear num ciclo de pânico em que você vai começar a ter um pânico atrás do outro e desenvolver medo de ter pânico e começar a ter ataque de pânico por achar que vai ter pânico. Talvez você não consiga acompanhar, mas esse ciclo de pânico é isso mesmo, né? Você tem um ataque de pânico, ele é muito traumático e você começa a ficar alerta para ver se você vai ter outro. E isso faz com que você tenha outro. E aí eles se tornam cada vez mais frequentes. Uma vez que você vence o transtorno do pânico, é muito possível que sim, algum dia na vida você tenha um ataque de pânico de novo. Mas ele não vai ser uma experiência traumática e ele não vai desencadear esse ciclo que aconteceu da última vez, que foi o que te levou a desenvolver o ataque de pânico, o transtorno de pânico ou até mesmo agorafobia. E eu tô muito feliz com essa minha conquista, de poder compartilhar com vocês. Não foi o ponto da virada, mas é um marco no meu tratamento e é um momento de muita cautela e um momento em que eu preciso provar que eu tenho a resiliência de, mesmo depois de tirar a medicação, continuar com tudo que eu aprendi, para que caso, mesmo sem a medicação, eu tenha um ataque de pânico, que eu não precise de um SOS, né? E que eu não precise também voltar a fazer medicação ou tudo mais para superar o pânico, que seja só um evento pontual, que eu supere, que ele seja algo tranquilo, que passe e que tá tudo bem. Muito obrigada por acompanhar esse momento comigo. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e a gente se vê numa próxima.